We know everything. Thanks. And you know nothing? It's a shame you're not a woman anymore. Because she'd have understood. No! God, please, no! 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 Em outubro de 2022, David Tennant retornou ao papel do Doutor em Doctor Who, e junto, a BBC trouxe uma onda de nostalgia para acalentar seus fãs que estavam, decepcionados desde... Hold on there, please, madam. I need you to do as I say. This could be a potential crime Why are you calling me scene. madam? Because you're a woman. Peraí, tá errado. Vamos começar de novo. Em dezembro de 2017, Jodie Whittaker encarnou o papel do Doutora, no final do especial de Natal protagonizado por Peter Capaldi. Após mais de 50 anos de história e 12 atores no papel, aquela se tornou a primeira vez que Doutor seria interpretado por uma mulher. Tá, ainda não tá certo. Em novembro de 1963, Doctor Who chegava à televisão britânica. Com o intuito de ser uma produção educativa e experimental, a série apresentou o Doutor, um alienígena com uma máquina capaz de viajar no tempo e espaço. Junto de sua neta, Susan, e dois professores humanos, Ian e Barbara, os quatro se viram nas mais inusitadas aventuras. Desde então, a série manteve esse sabor de sua temporada inicial, isto é, branca, masculina e com muita ficção científica. Ou, pelo menos, é nisso que alguns fãs de Doctor Who acreditaram até verem uma mulher branca, outra indiana, um homem negro e um aliado idoso deturparem tudo. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu? Uma parcela da audiência tem entendido qualquer mudança como algo inesperado, estranho, forçação. Em resumo, uma grande invasão da cultura woke. Mas será mesmo que a cultura é essa entidade imutável que está sendo forçada a mudar por uma ditadura da representatividade? Ou talvez ela sempre tenha sido woke e só você que não percebeu. Meu nome é Juno, esse é o Corpo Negro Mídia Branca e hoje nós vamos de água e muita paciência, porque a gente vai precisar. And what are you here for today, Barbara? I'm here to see my gynecologist. Binary. Non-binary. See ya. Em janeiro de 2022, na França, aconteceu um colóquio organizado por diversas associações e apresentado pelo ministro da Educação e Juventude, Jean-Michel Blanca. O tema do colóquio, desconstrucionismo. Em primeiro momento, podemos até pensar que se trata de um encontro decolonial e crítico sobre estruturas de poder e a própria história no geral. Porém, o objetivo de Blanca e os organizadores do evento não era esse. De acordo com eles, a sociedade está passando pela vanguarda da destruição do pensamento civilizado, também conhecido como o empreendimento mais perigoso de destruição do universalismo à francesa. Shut up! Muitas palavras difíceis para dizer que ele estava com medo da cultura woke. Meus amores, é sobre cultura woke. No simpósio que procurava desconstruir a desconstrução, Blanca, que deixou o cargo alguns meses depois, disse que a questão era como um vírus da desinformação, criada pela própria França. Depois de ter fornecido o vírus, devemos fornecer a vacina, explicou. A doença em questão que infectou o mundo é o vírus desconstrutivo, e é isso que deve ser curado. O que a França exportou é uma doença global do pensamento, uma doença em processo de universalização, que ameaça o verdadeiro universalismo, que, como se suspeita, é francês. Agora vocês devem estar se perguntando algo como: tá, Juno, mas o que ele estava criticando de verdade? Algum tipo de conservadorismo político e cultural? Um medo de um declínio social, dada, sei lá, a onda conservadora? Não. Seu discurso apenas englobava tudo o que não gosta nos movimentos pela igualdade. E, sinceramente, isso não é bem uma novidade para quem tá no Twitter, YouTube ou assistindo qualquer jornal. É fato que vivemos em um mundo polarizado, dividido entre conservadorismo e políticas públicas que buscam criar espaços igualitários. Mas, no caso de Blanca, talvez a grande surpresa seja a construção desse pânico moral pelas mãos de um ministro. Não estamos falando de um youtuber que tá frustrado, sei lá, com Alan Wake 2, mas de um porta-voz de um país. Quer dizer, são discursos completamente diferentes, né? Ou pelo menos eles deveriam ser. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's changed the story. The Dark Presence. We must stop it before... Easy now. First things first. What's your name?
Lançado em 2010, Alan Wake é um jogo da Remedy Entertainment e nele seguimos a história de Alan Wake. Gente, o título não é assim tão criativo. Um escritor lá, Stephen King, que está em meio a um bloqueio criativo após dar fim a um de seus personagens principais, Alex Casey, o grande gostoso, também conhecido como Sam Lake. É nessa introdução, no melhor estilo, olha, uma pseudobiografia de Sir Arthur Conan Doyle. Ah, que inteligente que eu sou. Que Alan, um homem branco, entra de cabeça em uma história sinistra que junta horror, metalinguagem e um pouquinho do arquétipo da Mulher na Geladeira. Carissa Vieira já fez um vídeo sobre Mulher na Geladeira, vamos lá assistir. E assim, não me leva a mal, eu amo Alan Wake, é um dos meus jogos favoritos da minha vida, mas é inacreditável o que o Sam Lake faz com a Alice. Aqui a esposa do Alan, ela é só um objeto na história, ela só serve só pra fazer o Alan fazer as coisas, e aí no final acontece um negócio e fica meio... Não, e o jeito que o Alan também trata a Mana, nossa, Sam Lake melhora, que bom que ele melhorou. Acertos e erros à parte, uma sequência para o jogo ficou no ar desde seu lançamento. Porém, apenas ouvimos algo sobre em 2016, com o lançamento de Quantum Break e novamente em 2019, com o lançamento de Control. Foi então que, finalmente, em 2023, Alan Wake 2 chegou ao público. Expandindo o universo da Remedy, o novo jogo é o que foi o primeiro, mas melhor. Sam Lake, principal criador da franquia, consegue de forma nada sutil se desculpar pelos erros cometidos com os personagens como Alice, mas sem deixar a peteca cair. Junto, ele não apenas trouxe o Alan de volta, como também fez dividir seu protagonismo com Saga Anderson. Entre sombras, armas, luz, uma cena musical que é muito boa, inclusive, e muita metalinguagem. O que incomodou alguns foi que, bom, Saga é uma mulher negra. É através dessa personagem que boa parte da ação do jogo é desenvolvida, assim como boa parte de suas principais questões. Porém, o fato de ser uma mulher, somado ao de que, em um teaser em Quantum Break, em que Saga era interpretada como uma mulher branca, foi o suficiente para que Alan Wake 2 fosse apelidado de Alan Woke. O gigante acordou. E junto ganhou o já conhecido discurso de a cultura está destruindo o cenário de jogos. Nada novo para quem vive na internet nos últimos 20 anos. Ou melhor, uma completa novidade para os conservadores. Para essa parcela do público, o universo dos jogos, filmes, séries, livros, quadrinhos e tudo que você pode imaginar tem se adaptado diante de uma nova audiência. Uma que, ao invés de se contentar com protagonistas brancos e masculinos, exige uma mudança de gênero, raça e até mesmo sexualidade. Nessa lógica, esse é um movimento cultural recente, que ganhou destaque após movimentos identitários ganharem mais voz na imprensa e política. Mas, se fosse assim tão simples, uma mudança em um piscar de olhos, jogos como Urban Chaos teriam sido lançados em 1999? E já abro um parênteses aqui para agradecer a referência ao Rick Sampaio e ao podcast Código do Caos. Muito bom, sigam. Pode pausar o vídeo, aí você segue e depois você volta. Desenvolvido para PlayStation, Dreamcast e PC pela Milk Good Productions e My Little Planet. Eu não sei falar esses nomes, gente, então assim... só tá saindo. Nele acompanhamos Darcy Stern, uma mulher negra policial e nada sexualizada que tenta sobreviver em um caos urbano na virada do milênio. A personagem é quase uma espécie de Lara Croft com um distintivo que, mesmo armada, podia apenas imobilizar e prender os inimigos ao invés de matá-los. Uma verdadeira lição para a força policial do mundo. Tá faltando um pouquinho dessa Darcy aí, né? O curioso é como toda essa ideia, caso fosse desenvolvida nos dias de hoje, seria o suficiente para fazer alguém se coçar e dizer que, sei lá, é intancável uma personagem feminina enfrentar alguém que é aparentemente mais forte em um jogo. You are in the wrong place, girl. I will put you down. Seria mais do que suficiente para alguém entender como um absurdo uma personagem recusar ajuda, porque, caso contrário, seria uma forma de preconceito aos olhos da cultura woke. A gente passou por aquele local ali, estendeu a mão para ela, ela já falou, não, eu não preciso. Porque hoje em dia, você oferecer ajuda, né, já é uma forma de preconceito.
Gente, eu queria estar inventando isso, mas realmente falaram isso. Eu tô aqui só tô reproduzindo, tá? Pra dar exemplo. Ou entender como uma loucura que um personagem com mais de 1000 anos tenha uma noção de gênero e sexualidade diferente da nossa. Porque, né, bom, se o primeiro personagem que interpretou ele era branco e homem, logo todos os outros deveriam ser assim, né? I don't know who I am anymore. Com o retorno de David Tennant em Doctor Who e os especiais 60 anos, houve uma certa expectativa que, de alguma forma, a Era de Ouro das séries estava retornando. Isto é, o afastamento da encarnação de Jodie Whittaker, que foi tanto original quanto um gosto amargo para alguns. Não ironicamente, o que o público esqueceu foi que o novo roteirista, Russell T. Davies, também representou um ponto fora da curva quando esteve no comando da série em 2005. Mas se antes seu roteiro era limitado a rostos brancos, masculinos e cis, Russell agora parece compreender que a existência do Doutor pode ser muito mais fluida. He was, wasn't he? He was so hot. Oh? Is that who I am now? O único problema é que nem todo mundo está vendo a questão da mesma forma. Enquanto o personagem parece avançar em um debate sobre o uso de pronomes e identificação de gênero, as críticas a Doctor Who parecem ignorar como a série nunca foi apenas uma coisa. Sempre foi muito mais do que ela mesma. Assim como também parecem ignorar que jogos como Alan Wake nunca foram apenas sobre um personagem ou um público. E mais do que isso, parecem ignorar que nada é imutável, inclusive a cultura, seja através de palavras de ordem ou com puro caos e anarquia, tudo está em constante movimento. Em outras palavras, a cultura é formada por história e revolução. E bom, o ser humano é ótimo em começar revoluções. Exactly where you are, you know who the inferiors and who the superiors are, and how each has a rank, etc. What disturbs you is what she calls matter out of place. What she means by that is, you don't worry about dirt in the garden because it belongs in the garden. The moment you see dirt in the bedroom, you should do something about it because it doesn't symbolically belong there. And what you do with dirt in the bedroom is you cleanse it, you sweep it out, you restore the order, you police the boundaries, you restore the hard and fixed boundaries between what belongs and what doesn't. Inside, outside, cultured, uncivilized, barbarous and cultivated, and so on. E o que é cultura, afinal? Assim como a arte, definir cultura não é uma tarefa fácil. Na verdade, antropólogos, historiadores, sociólogos, todo tipo de pesquisador já tentou responder essa pergunta. Na Alemanha setecentista, por exemplo, essa palavrinha estava relacionada à noção de alguma qualidade original, um espírito, uma essência que aglutinava as pessoas em nações e as separaria de outras nações. Tipo quando você vê um fã da Taylor Swift, e aí você vê logo do lado dele um fã da Beyoncé, e aí você pensa, putz, eles não tem nada a ver. Sim, eu dei esse exemplo, gente, desculpa. Nessa concepção, a cultura é criada de forma coletiva pelos povos que constituem uma sociedade. Lionel Trilling, por exemplo, escreveu em Sinceridade e Autenticidade que cultura é um complexo unitário de pressupostos, modos de pensamento, hábitos e estilos que interagem entre si, conectados por caminhos secretos e explícitos com os arranjos práticos de uma sociedade, e que não afloram a consciência, não encontram resistência à sua influência sobre as mentes dos homens. É aquilo que se destaca e influencia as relações sociais. E por conta dessa mesma influência, a cultura, ou pelo menos a cultura com C maiúsculo, passou a denotar um tom de cânon, de oficialidade, deixando de ser apenas uma característica compartilhada por uma nação e se tornando algo que separa o joio do trigo, o pobre do rico. Afastando-se do popular, essa cultura passou a ser reconhecida apenas quando referenciada em produções elitistas e eruditas. Ironicamente, é como se construísse uma divisão do que é cultura e do que é popular, apesar de que, em tese, ambos os conceitos sempre estão juntos. E muito disso se deve a conceitos biológicos como o evolucionismo de Charles Darwin. Com o darwinismo, o indivíduo passou a ser visto como mais localizado e definido no interior dessas grandes estruturas e formações. A ideia era que a Revolução Industrial levou a humanidade ao seu ápice cultural, político e econômico. Logo, não havia para onde crescer, fazendo essa identidade moderna algo único e imutável. Mas não é assim tão simples. Marx, por exemplo, diz que homens fazem a história, mas apenas sob as condições que lhes são dadas. Aqui o autor aponta como o homem sempre está mudando em favor ao mundo e não ao contrário. Isso porque o ser humano apenas consegue mudar a história se a época for favorável a isso. É claro que todas essas
as questões são bem mais complexas do que simplesmente falas aleatórias de historiadores. Ainda existem nuances que fazem situações serem exceção à regra. Mas essa revolução teórica de Marx diz algo muito importante, que mesmo quando há certeza de algo, também há dúvidas, e junto, questões. E se mesmo na certeza há um questionamento, não existe nada que é certo. Identidade não é um conceito fixo. Cultura muito menos. Pelo contrário, é tão frágil que uma simples pergunta pode mudar tudo. Quem é você? De onde você pertence? Quem é você nessa sociedade que segue as regras do aquecimento global e das mudanças climáticas? Inclusive está chovendo agora, né? O que é você para o sistema capitalista? E o que é essa cultura que você tanto preza e diz ser tão imutável quanto a sua própria identidade? E é aí que eu te pergunto, quem não fez quase nenhuma pergunta até agora, mesmo com todas essas evidências, por que ainda há quem acredita que algo tão líquido quanto a cultura, como diria o Bauman, é na verdade sólido, fixo, imutável? George Orwell explicou isso lá por volta dos anos 40. A história é escrita pelos vencedores. Mesmo com o desconstrutivismo libertando o vírus da cultura woke, como diria nosso querido Branca, nossa história ainda é escrita por homens brancos, coloniais e capitalistas. Desta forma, se a cultura é revolução e revolução é história, bom, já dá para ter uma noção do que vai se tornar cultura pelos olhos de quem está escrevendo e o que vai ser o resto. Uma prova disso? Machado de Assis foi um dos maiores escritores nacionais, e para grande parte da população, ele é um autor branco. Em sua foto preto e branco, e até mesmo ilustrações comerciais, Machado foi embranquecido porque, a história foi escrita por brancos. Logo, a cultura também é branca. Nessa lógica que é completamente colonial, não tem como uma pessoa preta, uma mulher, uma pessoa LGBT conseguir criar arte. E ainda não só criar arte, mas criar arte que se torne cultura. Cultura com C maiúsculo. Muito interessante de você analisar como algumas figuras históricas são embranquecidas porque elas se tornaram cultura, enquanto alguns artefatos culturais de alguns povos são levados ao museu porque eles são estranhos, são diferentes, são exóticos. Não, e ainda teve gente reclamando que Isaac Newton foi interpretado por um ator racializado em uma cena de menos de, 5 minutos em Doctor Who. E aí eu fico tipo, meu amor, experimenta passar por esse embranquecimento a sua vida toda, tá? Aí a gente conversa. Quem tá fazendo mimimi no final da história? Foi apenas em meados dos anos 60, no auge dos estudos culturais e do multiculturalismo, que surgiram movimentos de contestação na busca por um espaço, por autonomia, que questionavam os valores conservadores que apagavam a cultura de massa. Isto é, quando grupos marginalizados como mulheres, negros e homossexuais procuraram abrir espaço para uma revolução cultural que clamava por diversidade. Como diz Stuart Hall em A Identidade Cultural na Pós-Modernidade, esses grupos apenas apontam que a identidade é uma celebração móvel e que, em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação e vê-la como um processo em andamento. Pois, como diria Donna Haraway em Manifesto Ciborgue, o ser humano é um ciborgue em construção. Em seu texto, a autora utiliza a figura ciborgue da ficção científica para explicar como gênero, raça e classe são historicamente constituídos, que para entender a identidade deste homem pós-moderno, precisamos ser feministas em nossas análises, olhando para além do capitalismo, colonialismo e patriarcado. Não preciso dizer que ideias como essa foram capazes de desconstruir todo o conceito desse indivíduo único e imutável. Através dessas ideias, se iniciou o debate necessário para questionar que, se uma mulher pode ser um indivíduo para além de seu marido, ou que um negro pode existir para além do trabalho escravo, como é possível que o homem branco seja o ápice dessa humanidade? Spoiler, ele não é. Nada contra se você é um homem branco cis, tá bom? You think life is a balance between order and chaos, but the universe is not binary, far from it. There is order and chaos, and there is play. Então quer dizer que a cultura é de fato conservadora? E que todos têm lutado para tentar mudar ela? Sim e não. Como disse antes, cultura é história e revolução. É algo cíclico, transformador, mas também transformado. Como diriam em Doctor Who, We are binary. She's not, because the doctor's Male and female. And neither. And more.
Desta forma, enquanto existe uma força conservadora empurrando essa roda para um lado, existe outra que empurra para o lado oposto. Se existe um discurso biológico e limitante sobre a cultura, também existe uma necessidade de repensar essa mesma cultura. Se surgem movimentos políticos como a ditadura e a censura, se iniciam práticas como a tropicália, que tentam romper com a arte limitada pela força militar. De novo, o woke, a representatividade, é algo cíclico e que sempre esteve lá. Inclusive, é bem provável que a série, filme ou livro que você tanto preza e diz que ficou muito woke nos dias de hoje, na verdade já deve ter servido como alguma ferramenta progressista em algum momento no passado. Esse aqui vai ser o tipo de sessão que eu vou gravar, mas eu não tenho certeza se vou colocar no final, porque eu escrevi sem a certeza que eu ia colocar no vídeo. E nem é porque eu não acho que ela se casa muito bem com o resto do vídeo, mas por se tratar de uma pergunta que, mesmo se eu tivesse horas para tentar responder, eu não ia conseguir. A cultura woke é a contracultura moderna? Sei lá. Não é novidade, eu já disse isso nesse vídeo, que estamos vivendo uma onda conservadora política, social, cultural, popular. E enquanto algumas pessoas não percebem isso, outros dizem que se trata da cultura woke, tentando forçar pautas e caminhos. E talvez o mais curioso é que, para mim, cultura woke sempre foi um meme, porém quanto mais eu pesquisava, eu encontrava artigos e vídeos de pessoas falando disso de forma séria. Gente, eu encontrei um artigo publicado em revista acadêmica de um cara falando sobre como a cultura woke está limitando a originalidade dos roteiristas e dos atores e não sei o que. E eu fiquei, caraca, mano, não é possível. Eu li o artigo, tinha, sei lá, umas 8 páginas. Eu li as 8 páginas rindo, porque eu achei ridículo. Gente, eu não estou falando mal do autor, não estou nem citando ele, mas eu achei ridículo, porque é basicamente o vídeo do Zangado falando mal da personagem porque ela recusou ajuda. É basicamente isso, só que estendido em 8 páginas. Eu fico, mano, tem político, tem pesquisador, tem produtor de conteúdo, todo mundo está levando essa palavra a sério. E pra mim, era uma piada. É tipo a história da Pablo Vittar, que vai implementar uma ditadura gaysista com o filho imaginário dela com Lula. Mesmo parâmetro. Na minha cabeça, tudo woke era meme, mas pra alguém é de verdade. E eu fiquei me perguntando, poxa, será que eu deveria estar levando isso a sério? Será que a cultura woke existe? Será que ela é importante? Será que ela está definindo alguma coisa? Eu não sei. Sinceramente, essas perguntas apenas ganham uma resposta mesmo anos depois de quando são feitas. Talvez cultura woke, o termo cultura woke, permaneça apenas um meme, uma alegoria, talvez, para lembrar sobre como algumas empresas conseguiram cooptar movimentos minoritários inteiros para vender suas histórias. Talvez. Ou quem sabe permaneça sendo esse chamariz, apontado por conservadores para criar pânico moral. Vai que se torna um novo grande termo do momento. Tipo mansplaining, gaslighting. Talvez algum dia eu apareça em algum programa matutino e eu corrija alguém e diga igual a Kéfera. Wallace, o que você está fazendo é mansplaining. Eu quero um dia ter uma cena minha dando um fecho em alguém assim, e alguém comentando e eu virando meme. Nossa, seria o meu sonho.